Existe mais de uma maneira de queimar um livro, e o mundo tá cheio de pessoas com fósforos. Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou falar aqui de um livro chamado O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Então essa obra aqui, ganhadora do Prêmio Jabuti de 2021. Um livro publicado em 2020 por Jefferson Tenório. O Prêmio Jabuti é importante saber que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Não é o mais importante de língua portuguesa, que é o Prêmio Camões, mas de literatura brasileira é o Prêmio Jabuti, que todo ano tem um livro que é laureado, né? E no ano de 2021 foi esse livro aqui, O Avesso da Pele. Como diz Ray Bradbury, o escritor do Fahrenheit 451, a frase inicial do livro, que há milhões de pessoas aí, diversas pessoas que estão aí intencionadas muitas vezes, né? Ou são levadas por outras pessoas a querer queimar os livros, né? Nem que seja metaforicamente, destruí-los, né? Rebaixá-los, apagá-los, censurá-los, tirá-los de circulação. A gente sabe que isso é histórico, isso já aconteceu na Alemanha nazista, já aconteceu em outros regimes ditatoriais, já aconteceu no período da ditadura militar aqui no Brasil. Mas antes da gente falar sobre o livro especificamente, esse vídeo aqui, na verdade, é o vídeo que fala sobre o porquê desse livro ter sido censurado, o porquê ele ter sido tirado de circulação, os motivos possíveis, né? E para a gente pensar um pouquinho a respeito dessas questões. Mas antes de tudo, se você gostar do vídeo, dá uma curtida, deixa aqui nos comentários, faça perguntas, faça críticas, deixe sugestões, me siga lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Se puder aqui ativar o sininho também para ser notificado toda segunda-feira. Então vamos lá, vamos falar sobre esse livro aí, genial, maravilhoso. É importante falar de início, né, que a gente teve já em muitos momentos no Brasil, no período do Getúlio Vargas, em 1937. Vou dar alguns exemplos de escritores como Jorge Amado e José Lins do Rego. No ano de 1937, seus livros foram tirados de circulação porque dizia que eles tinham simpatia com o comunismo. Na verdade, eles se diziam, né, eles simpatizavam com o comunismo mesmo. Mas aí você tirar um livro de circulação porque você pensa diferente? Por que será que regimes autoritários fazem esse tipo de questão? Não quer que você pense? Não quer que você saia daquela lógica? Que você siga... Que nem a música sobre o álbum The Wall do Pink Floyd, né? Que as pessoas têm que ser todas postas em caixinhas, todas pensando igual. Por qual objetivo, né? Para que manipule, para que sejam mais fáceis serem dominadas. Se a gente for pensar em várias distopias no mundo, como eu falei agora do Admirável Mundo Novo, ou melhor, como eu falei do Fahrenheit 451, o próprio Admirável Mundo Novo do Huxley, o 1984 do George Orwell, são filmes, né? Livros, obras que tratam dessa questão de você censurar, de você apagar a verdade, de você apagar o conhecimento, de você querer que todas as pessoas sigam numa direção e todas as pessoas pensem iguais. Só que aqui especificamente do livro O Avesso da Pele, quais são os motivos prováveis de ter sido censurado? Vamos falar um pouquinho sobre ele e falar rapidamente sobre o autor. É importante saber que eu vou ter um segundo vídeo que é uma análise do livro, mas com questão ali do tipo da linguagem, alguns trechos importantes ali que vou fazer no próximo vídeo. Esse vídeo aqui é mais específico com relação ao porquê foi censurado. Qualquer tipo de censura é algo medonho, é algo tenebroso, é algo medíocre, é algo que rebaixa o ser humano a pior espécie, né, que possa ser. O livro ser censurado, muitas pessoas falam assim, mas o livro tem conteúdo erótico, o livro tem conteúdo pornográfico, o livro tem isso, tem aquilo, o livro... Gente, tem milhares de livros que têm conteúdos eróticos, conteúdos pornográficos, conteúdos violentos na literatura brasileira e na literatura mundial. Diversos clássicos. Há livros que são classificados como livros eróticos, livros pornográficos. O Avesso da Pele, de forma alguma. O Avesso da Pele eu contei, são 5 partes, onde tem algum conteúdo que sugere ali um ato sexual entre adultos. Não é um livro pornográfico, porque ele não descreve a cena explicitamente como é o conteúdo pornográfico. E também não é um livro erótico. Porque esse livro, se a pessoa for ler esse livro, O Avesso da Pele, pensando que vai ser um livro erótico, ele vai se frustrar. Porque são apenas 5 momentos que sugere ali, por mais que fale ali sobre o órgão sexual, a forma que está, a vontade que está, o desejo que está, o livro não é um livro para criança, é um livro para adolescente, para cima, portanto, normal, é uma linguagem comum, é um livro que trata de muitos assuntos importantes aqui que eu vou falar nos 2 vídeos. Aí você pensa assim, o Jefferson Tenório, ele é doutor em literatura. Aí quando você pensa o seguinte, se ele é doutor em literatura, um assunto que ele entende é literatura, né?
Esse livro ele não só ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, publicação em 2020, mas ele está, desde o ano de 2021, no ITA. Então você vai fazer lá a prova do ITA, você precisa ler essa obra. Depois da polêmica toda, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul incluiu esse livro no seu vestibular, agora para o ano de 2025. Então, alguns motivos prováveis, né, da polêmica. A gente sabe que a gente vive num Brasil que há um racismo estrutural em todos os meios, né? Se a gente for pensar em grandes empresas, no meio político, nas instituições, líderes de grupos de empresas, de gestores, diretores, chefes, de forma geral, são homens e brancos. Quando a gente pensa o seguinte, esse livro é tratado ali numa realidade de um professor, eu vou falar mais especificamente no próximo vídeo sobre a história, mas esse livro é tratado ali de um pai, né, que morreu, era um homem negro, professor, que foi confundido e foi morto pela polícia, né? Confundido a gente pode pensar em muitas aspas, né? Confundido em que sentido, né? Você vê uma pessoa que não é um bandido, você confunde ele por quê? Por causa da cor da pele? O Avesso da Pele ele é dividido em capítulos, ele vem trazendo essa realidade. Ele é um livro extremamente sensível, um livro bonito, um livro que fala sobre amor, sobre sensibilidade, sobre relação de pai, relação de mãe, relação de filho, essa questão paternal, maternal, a relação assim das perdas, das ausências que você tem ao longo da vida, o sentimento que fica ali muitas vezes guardado e não é exposto para pai, para filho. Então é um livro muito bonito. E aí, só que esse livro é de um ponto de vista de uma pessoa negra. Então, assim, como que ela vê a sociedade? Como que é o tipo de racismo que ela sofre? Por que em muitos momentos, quando ela está numa rua escura, ela vai passar numa rua escura, vem um carro da polícia, por que ela tem que tentar disfarçar? Ela não pode correr e provavelmente os policiais olhem para ela. Tem uma grande chance ela sofrer uma violência, uma grande chance ela ser confundida com bandido, uma grande chance ela ser violentada, uma grande chance ela ser presa. Isso que eu estou falando, eu nunca vivi isso, porque eu não tenho lugar de fala. Mas assim, a gente tem que pensar, para você ser antirracista, é uma coisa que a gente vem falando, e muita gente vem falando nos últimos tempos, não basta você ser negro, né? Você não precisa ser negro para ser antirracista. Toda a sociedade deveria ser antirracista, né? Aí como você vê no Brasil e no mundo, a gente tem um crescimento gigantesco da extrema-direita, além disso, nós temos no Brasil uma polarização muito forte, uma violência política muito forte, pessoas negras, pessoas trans, pessoas homossexuais e assim por diante, são diariamente assassinadas, hostilizadas, às vezes até relacionado, muitas vezes na verdade, relacionado à sua religião, se é uma religião de matriz africana, o preconceito ainda vai em níveis altíssimos, né? A gente sabe disso, essa realidade sabe, tem aquelas pessoas que sabem, reconhecem, e as pessoas que sabem, mas fingem que não sabem, né? Ou não querem aceitar. O livro então é de um professor que vive no Rio Grande do Sul. Imagina, a gente está no sul do Brasil. No sul do Brasil, há uma quantidade de pessoas com pele branca, ou pele... Claro que mesmo que o branco tenha uma variação muito grande, ou recentemente pessoas começam aí a se dizer como pardas, né? Até certo ponto, até pouco tempo atrás não tinha. Pessoas que começam aí pelo censo do IBGE a se dizerem que são pessoas negras, até recentemente o número era muito mais baixo, começou a reconhecer isso. O livro trata uma realidade e mostra o racismo nessa região. A gente sabe que o Brasil, o racismo estrutural está no Brasil como um todo. Mas o autor escreveu esse livro no Rio Grande do Sul porque ele viveu no Rio Grande do Sul e ele trazia aquele cenário de uma ficção, em cima de uma literatura. E quando ele fala no livro que o estado do Rio Grande do Sul, no caso a cidade de Porto Alegre, é uma cidade extremamente racista, esse pode ser um dos motivos que muita gente ficou revoltada. Só que aqui ele traz a partir de dados. Você vai procurar dados em sites confiáveis, você sabe que o sul do Brasil é extremamente racista, não somente o Rio Grande do Sul. Inclusive, a célula nazista maior que a gente tem no Brasil, de números de pessoas que se dizem neonazistas, é em Santa Catarina. Então, estamos falando do sul do Brasil. Então, assim, tem coisas que a gente diz que é importante pensar, assim como o Álvaro do Meteoro Brasil fala. Tem aquilo que eu acho e tem aquilo que eu sei. E o sei é quando é a partir de dados. O sei é quando você ouve a ciência. E não aquilo que a gente ouve, teorias conspiratórias, esses criadores de teorias conspiratórias, que dizem, o Brasil não tem racismo, compare com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é extremamente racista, né? A gente sabe o apartheid que é lá, aqui também tem. Apenas não é questão de ser maior ou menor,
É questão de ser diferente o tipo de racismo. O racismo no Brasil é extremamente alto, extremamente violento. A gente pode ver em todas as áreas e o porquê desse livro ter sido censurado. Não fale alto em certos lugares, as pessoas se assustam quando o rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando o policial te abordar. Nunca saia sem documento. Não ande com quem não presta. Não seja um vagabundo. Tenha sempre um emprego. Quer dizer, ele está dando aqui dicas, né? De forma ficcional, fictícia, porque a gente está falando aqui de uma obra, um romance, né? Eu digo para vocês, gente, leiam esse livro. Antes de assistir qualquer vídeo, antes de assistir qualquer resenha, leia esse livro porque ele é fabuloso. E é importante a gente pensar o seguinte: esse livro, com certeza, ele foi censurado por questão de racismo. A gente sabe que estamos num crescimento da extrema-direita aí no Brasil e no mundo. Então, a diretora da escola lá de Santa Cruz do Sul, que foi quando esse livro começou a se falar na internet, né? Diretora da escola pegou de forma fora de contexto, leu algumas partes ali que sugerem, falam sobre a questão de sexo. Legal, ok, como milhares de outros livros, como a Bíblia tem capítulos, tem várias partes que tratam sobre sexo e violência de várias formas, né? Está na sociedade, as pessoas leem e tudo mais. E essa diretora do Rio Grande do Sul, é curioso que tem a assinatura dela. A assinatura dela, que a escola dela, assim como outras escolas, estavam em circulação. Só que alguns governos de alguns estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, foram na onda dessa diretora e tiraram o livro de circulação. Pensem, o que esses estados têm em comum? Qual que é o conservadorismo deles, né? O que eles pregam sobre família tradicional, sobre bons costumes? Mas o que realmente eles pensam, o que realmente eles fazem, né? A gente sabe que a gente tem no Brasil vários exemplos de pessoas que usam, né, o lema lá, Deus, Pátria e Família. Isso era usado pelos fascistas, por vários ditadores no mundo, por regimes autoritários, né? O lema fascista, Deus, Pátria e Família. Por que muitos usam isso, né? O que eles querem convencer? Eles querem pegar aquela pessoa mais religiosa, que está frágil, aquela pessoa que acredita que existe só um tipo de família, o resto não presta, aquela pessoa que acredita só numa religião, as outras estão erradas, e aquela pessoa que defende a sua pátria, entre todas as aspas, a bandeira do Brasil, a pátria, mas vai contra realmente a todo povo que foge de um único tipo de padrão do que tem que ser, como tem que ser, que ela acredita. Então, se questione, por que será que esse livro foi censurado? Com relação a tudo isso que eu falei, deixa aqui nos comentários, me diga se você já leu esse livro, me diga sobre se você concorda com as coisas que eu falo, mas de forma educada, né? Claro, assim como eu falei de forma educada, eu não estou acusando ninguém, faço mesmo. Vamos agir de forma educada e vamos querer um Brasil melhor, uma educação melhor e que realmente as pessoas tenham direito e consigam viver num país digno, né? Num país onde que todos tenham direito, né? Que você não consiga alguma coisa pela cor da sua pele ou pelo dinheiro que você tem, mas pelo que você é, que você tenha liberdade, que você possa viver. Porque liberdade de expressão não é violência. Se você comete violência, aí tem que ser censurado, né? A gente sabe que tem pessoas aí que são extremamente violentas na internet, depois fogem do país, se escondem e dizem que estão sendo censuradas. Isso a gente sabe que é mentira, tem aqueles que acreditam e tem aqueles que não querem acreditar, aí você tem que pensar qual que é o caráter delas. Valeu? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.